Fala, Nação Celeste. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal que respira e vive o nosso glorioso Cruzeiro, Família Celeste. Hoje, o vídeo está imperdível, com notícias que mexem com o nosso coração azul e branco. Preparem-se para vibrar com a chegada de um craque que promete balançar as redes e nos levar à Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, fiquem ligados em uma possível saída que pode impactar o nosso meio-campo. Já se inscreva no canal, deixe aquele like que faz a diferença e vamos juntos cabulosos, rumo a mais informações exclusivas do nosso Cruzeiro. A emoção vai tomar conta. O Cruzeiro se prepara para uma temporada que promete ser histórica no Campeonato Brasileiro. A missão é clara e ambiciosa: garantir uma vaga na tão sonhada Libertadores de 2026. E a grande esperança da nossa torcida celeste tem nome e sobrenome: Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol. O atacante chegou à toca da Raposa com um objetivo maior: conquistar títulos e deixar sua marca indelével na história do clube. A contratação de Gabigol, sem sombra de dúvidas a principal da temporada, simboliza a ambição da nossa Raposa em alçar voos ainda mais altos no cenário do futebol brasileiro e internacional. Gabigol, que já se consagrou como um ícone do Flamengo e do futebol brasileiro, chega ao Cruzeiro como a realização de um sonho do nosso presidente da SAF, Pedro Lourenço. E não é para menos. Gabigol se destaca como um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, com incríveis 113 gols marcados em apenas 11 edições disputadas. O atacante é, atualmente, o maior goleador em atividade na competição, desde que o torneio passou a ser disputado no formato de pontos corridos, lá em 2003. Os números de Gabigol são realmente impressionantes e o colocam como o principal nome para transformar o Cruzeiro em uma força dominante no futebol nacional. De acordo com os dados do renomado Gato Mestre, Gabigol está atrás apenas de Diego Souza, com 130 gols, e Fred, com 158 gols, no ranking dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro desde que adotou o sistema de pontos corridos. E a curiosidade que nos enche de esperança, Nação Celeste, é que o nosso camisa 9 cruzeirense é o único entre os três que ainda está em atividade. Isso abre uma enorme possibilidade de superar esses números e alcançar o topo dessa prestigiosa lista dentro de um futuro próximo em sua brilhante carreira. Em sua trajetória vitoriosa, Gabigol se destacou em campanhas de sucesso tanto no Santos quanto no Flamengo. Pelo Peixe, ele marcou expressivos 42 gols em 4 edições do Brasileirão, enquanto no Mengão foram incríveis 71 gols em 6 temporadas. Essa média de quase 10 gols por edição é um feito impressionante e coloca o atacante como uma das maiores referências ofensivas do futebol brasileiro de todos os tempos. Além disso, Gabigol já conquistou a artilharia do Campeonato Brasileiro em 2 ocasiões. Em 2018, vestindo a camisa do Santos, ele balançou as redes 18 vezes, e em 2019, já com o manto sagrado do Flamengo, alcançou a impressionante marca de 25 gols, tornando-se o artilheiro máximo da competição naquela campanha histórica que culminou com o título nacional para o time carioca. Esse recorde de 25 gols marcados por Gabigol foi o maior desde 2006, quando o Brasileirão passou a contar com 20 equipes. E agora, Nação Celeste, o nosso artilheiro tentará alcançar esse mesmo feito vestindo a camisa do nosso amado Cruzeiro. A grande expectativa da torcida cruzeirense é que Gabigol se torne o primeiro jogador da história do clube a conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro. Embora o Cruzeiro tenha sido campeão nacional em diversas ocasiões, o time nunca teve um artilheiro de destaque na competição, o que coloca ainda mais responsabilidade nos ombros do nosso novo atacante. Em sua passagem pelo Cruzeiro, mesmo que recente, Gabigol já mostrou que está em boa forma. Em 7 jogos disputados pelo time celeste, ele já marcou 5 gols, todos eles válidos pelo Campeonato Mineiro. A torcida, que tem expectativas altíssimas para o Campeonato Brasileiro, espera que o jogador amplifique esse desempenho nas competições mais desafiadoras que o aguardam. A estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro será contra o Mirassol, no último fim de semana de março. A equipe terá a oportunidade de mostrar a sua força no torneio nacional logo de cara, enquanto também disputará a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O clube se prepara para um calendário intenso, e Gabigol será, sem dúvidas, a principal arma no ataque celeste. Além das competições nacionais, o Cruzeiro encara um desafio importante na Sul-Americana, onde iniciará a fase de grupos em maio. Essa disputa internacional será uma vitrine importante para Gabigol, que poderá mostrar o seu talento não só no Brasil, mas também em uma competição de destaque no continente. O Campeonato Brasileiro será o grande palco para a busca de Gabigol por recordes e títulos. O jogador,
que já conquistou quase tudo no futebol brasileiro, sabe que uma grande conquista com o Cruzeiro pode ser o grande marco de sua carreira. O time mineiro, por sua vez, aposta todas as suas fichas em seu novo artilheiro para conquistar uma vaga na próxima Libertadores e fortalecer a sua imagem no cenário nacional. Com o Cruzeiro em ascensão, a expectativa para o desempenho de Gabigol é imensa. A torcida celeste sonha com uma campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro, e o atacante tem tudo para ser o grande nome da temporada. A responsabilidade é grande, mas Gabigol está mais do que acostumado a pressionar os adversários e quebrar recordes. O torcedor cruzeirense, que ainda vive as emoções da conquista da Copa do Brasil, agora espera que o time consiga algo ainda maior: a classificação para a Libertadores. O desempenho de Gabigol será fundamental nesse processo, já que o artilheiro tem o poder de transformar qualquer partida em uma grande vitória para o clube. A pressão sobre Gabigol é grande, mas o atacante se mostrou tranquilo e determinado desde a sua chegada ao Cruzeiro. Ele sabe da importância de sua contratação e do que isso representa para o futuro do clube. Seu foco é claro: conquistar títulos, fazer história e ajudar o Cruzeiro a se reerguer como uma força dominante no futebol brasileiro. No entanto, para que tudo isso aconteça, Gabigol precisará contar com o apoio de seus companheiros de equipe. O Cruzeiro, que já conta com jogadores talentosos em seu elenco, precisará se manter firme e competitivo em todas as frentes de disputa. A união e o trabalho coletivo serão essenciais para que o clube possa alcançar os seus objetivos. A torcida do Cruzeiro, por sua vez, já tem um ídolo em potencial. A expectativa é que Gabigol, com a sua habilidade e faro de gol apurado, possa transformar o time em uma máquina de vencer. A artilharia do Campeonato Brasileiro, um sonho distante para o clube, pode finalmente se tornar realidade nesta temporada. A missão é clara: brigar pelo título e garantir uma vaga na Libertadores de 2026, com Gabigol como o grande protagonista dessa jornada. O futuro do Cruzeiro está em suas mãos, e Gabigol sabe disso. Com a experiência de quem já conquistou tudo no futebol brasileiro, o atacante tem o poder de fazer a diferença e escrever o seu nome na história do clube. A temporada de 2025 será, sem dúvidas, uma das mais importantes da história recente da Raposa. A chegada de Gabigol, com a sua habilidade e sede de vitória, representa o começo de um novo ciclo para o Cruzeiro, e o futuro promete grandes emoções para o time e sua torcida. Mas nem só de alegrias vive o torcedor celeste. Nos bastidores do Cruzeiro, um movimento silencioso, porém de grande impacto, vem ganhando força. Matheus Pereira, um dos principais nomes do nosso elenco celeste, parece estar prestes a dar adeus ao clube. A notícia já percorre os corredores do Mineirão, e a expectativa sobre o futuro do talentoso meia cresce a cada dia. Afinal, qual será o próximo passo para o jogador que conquistou o coração da torcida cruzeirense com apenas 23 anos? Matheus Pereira é, inegavelmente, um dos maiores nomes da nova geração do futebol brasileiro. Sua habilidade com a bola nos pés, a visão de jogo apurada e a capacidade de decidir partidas o colocaram como peça-chave no time de Pepa e, posteriormente, de Seabra. Desde que chegou ao Cruzeiro, o meia tem sido um dos principais responsáveis por articular as jogadas de ataque, sendo uma das grandes esperanças de um time que se reergue após um período de dificuldades. Porém, agora, o destino parece se afastar do Mineirão. A saída de Matheus Pereira já era especulada desde o ano passado, quando o jogador se destacou ainda mais na Série B. Sua atuação foi impressionante, e rapidamente surgiram rumores de clubes interessados em sua contratação. O que parecia ser um simples burburinho no mercado de transferência se transformou em uma possível realidade à medida que o atleta começou a ser constantemente sondado por grandes equipes do Brasil e do exterior. O futuro do nosso talentoso meia então entrou em uma fase de intensas negociações. Diversos clubes da Série A, incluindo alguns dos gigantes do futebol brasileiro, já demonstraram interesse em contar com Matheus Pereira. Sua versatilidade em campo, podendo atuar tanto como meia armador quanto mais avançado no ataque, aumenta ainda mais o seu valor no mercado. Times como Flamengo, Palmeiras e até mesmo São Paulo são frequentemente mencionados como possíveis destinos, o que deixa os torcedores do Cruzeiro com o coração dividido entre a tristeza da perda e a esperança de que o clube consiga um bom negócio. Mas se a partida de Matheus Pereira para um rival brasileiro já seria um golpe para o Cruzeiro, o mercado internacional também apresenta possibilidades tentadoras. Equipes da Europa, especialmente da Inglaterra e da Espanha, têm olhado com atenção para o talento do jogador. O desejo de crescer e jogar em uma liga mais competitiva sempre foi uma ambição para atletas promissores como ele.
e a oportunidade de disputar as grandes competições europeias é uma oferta que dificilmente pode ser ignorada. Enquanto o mercado de transferência se agita, o Cruzeiro segue com a difícil tarefa de tentar segurar um dos seus maiores ativos. A diretoria celeste tem se mostrado cautelosa nas negociações, buscando garantir a melhor valorização possível para o jogador, mas também reconhecendo que a saída de Matheus Pereira pode ser inevitável. O clube, que já atravessa um período de reconstrução após os altos e baixos dos últimos anos, sabe que perder uma peça tão importante como ele será um desafio a mais na busca por estabilidade. Além do aspecto financeiro, a saída de Matheus Pereira representa também um desafio técnico para o Cruzeiro. O meia tem sido responsável por muitas das jogadas criativas da equipe, e sua ausência obrigaria o clube a se reestruturar ofensivamente. Embora o time tenha outras boas opções, ninguém ocupa o papel de articulador com a mesma habilidade e inteligência de jogo que Matheus Pereira. A transição para um novo esquema tático, sem a sua presença, exigirá um trabalho intenso do técnico Fernando Seabra. A possível saída de Matheus Pereira também traz à tona uma discussão sobre o futuro do Cruzeiro em relação à sua base e aos jovens talentos. O clube, que historicamente revelou grandes jogadores para o futebol brasileiro, agora se vê diante de um dilema. Perder um atleta de tamanho qualidade é sempre um golpe, mas também abre espaço para que outros jovens do clube tenham a oportunidade de brilhar. O Cruzeiro precisará agir com astúcia no mercado para repor essa perda de forma competitiva. Enquanto os dias passam e a janela de transferência se aproxima, a torcida cruzeirense vive um dilema de emoções. Por um lado, a compreensão de que o futebol moderno exige que os jogadores busquem novos desafios, e Matheus Pereira, em sua ascensão meteórica, certamente está pronto para dar um passo maior em sua carreira. Por outro lado, a saudade já começa a tomar conta dos corações apaixonados por ele, que veem a possível partida como mais uma perda amarga para um time que já enfrentou tantas dificuldades. Em meio a tudo isso, surge uma pergunta que ainda paira no ar. Será que Matheus Pereira deixará o Cruzeiro de uma maneira que agrade a todos os envolvidos? O clube busca não apenas um bom valor de venda, mas também garantir que o relacionamento com o jogador e a sua torcida permaneçam intactos. Matheus, por sua vez, certamente tem o desejo de sair da melhor forma possível, sempre mantendo o respeito pela história do Cruzeiro e pela enorme paixão da torcida celeste. A movimentação nos bastidores segue acelerada, e as especulações aumentam a cada dia. Embora o futuro de Matheus Pereira esteja longe de ser uma certeza, uma coisa é clara: o impacto de sua saída será sentido por todos os lados. O Cruzeiro terá que lidar com a perda de um dos seus maiores talentos, enquanto Matheus abrirá um novo capítulo na sua carreira, com a expectativa de que ele conquiste grandes feitos no cenário nacional ou internacional. À medida que o mercado de transferência se aproxima de um desfecho, a torcida cruzeirense ainda sonha com a permanência do jogador, mas também começa a se preparar para o inevitável. A história de Matheus Pereira no Cruzeiro é um lembrete do talento que o clube tem, mas também uma prova de que no futebol, o futuro é sempre incerto. O que não se pode negar é que, onde quer que ele vá, Matheus continuará sendo um nome muito respeitado e lembrado na história recente do clube celeste. O fim dessa jornada pode estar próximo, mas o impacto de Matheus Pereira no Cruzeiro permanecerá por muito tempo. Seja qual for o destino do craque, sua marca já está gravada na memória dos torcedores, que esperam ver seu ídolo alcançar novos horizontes, mas nunca esquecer as suas raízes. A saga de Matheus Pereira é um reflexo do ciclo do futebol, onde talentos surgem, brilham e, eventualmente, seguem novos caminhos, deixando sempre uma saudade inevitável para quem os acompanhou. Enquanto isso, o Cruzeiro segue o seu caminho, ciente de que precisa se reinventar, seja com a continuidade de Matheus Pereira ou com a chegada de novos nomes. O futuro do clube, assim como o do seu maior talento, está em aberto, e o mercado de transferência promete trazer ainda mais surpresas para todos os envolvidos. E essas foram as últimas e emocionantes notícias do nosso Cruzeiro. A chegada de Gabigol nos enchendo de esperança e a possível saída de Matheus Pereira nos deixando com o coração apertado. E aí, Nação Celeste, qual a sua opinião sobre esses temas? Acredita que Gabigol vai brilhar com a nossa camisa? E o que você acha da possível saída de Matheus Pereira? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso cabuloso, se inscreva agora mesmo no canal Família Celeste. Deixe aquele like que fortalece o nosso trabalho e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A sua participação é fundamental. Até o próximo vídeo e vamos Cruzeiro! Rumo à glória!